Deus convida homens e mulheres para virem a Ele. Estamos no juízo final. Desde 1844, Deus tem restaurado as verdades das Escrituras para todo o mundo. Verdades que foram perdidas durante os séculos, verdades que foram obscurecidas por tradições, verdades obscurecidas pelas doutrinas humanas. A verdade é que somos salvos somente por Cristo, que as nossas obras não podem nos salvar. A verdade de que em qualquer preocupação ou dificuldade por que passamos, precisamos não de um sacerdote terrestre, mas de Jesus, o nosso sacerdote celeste. A verdade de que se nós o amarmos, permitiremos que ele mude nosso coração e escreva a sua lei em nosso coração. E escreva a sua lei em nosso coração e assim nós o amaremos. Ele escreve a sua lei em nossa mente e assim nós conhecemos toda a verdade que nos levará a obedecer, a verdade que nos levará a servi-lo, a verdade que nos levará à fidelidade. Desde 1844 não existe mais tempo. Não existe mais prazeres comuns, não mais negócios comuns. Alguém disse, mas Mark, espere um momento. Estamos vivendo no tempo do fim desde 1844, mas isto é mais do que 150 anos. Deus disse para Noé, este mundo será destruído por uma enchente. E Noé pregou ao mundo por 120 anos. Mas a terra tem sido julgada por 120 anos porque a enchente está chegando. E nos últimos 150 anos a mensagem de Deus tem sido anunciada ao mundo e o tempo está acabando. Nós estamos nos aproximando da grande crise, estamos nos aproximando do fim do mundo, estamos nos aproximando da volta de Cristo, nos aproximando agora dos últimos momentos do tempo da eternidade. E Jesus, nosso Salvador, está apelando para você e também para mim. Estamos vivendo no fim do tempo. Estamos vivendo nos últimos momentos do tempo. Jesus veio como era previsto na primeira vez. Ele foi batizado em 27 DC. Ele foi crucificado em 31 DC. O Evangelho passou para os gentios em 34 DC. Não aconteceu um só erro nas profecias. E desde 1844, o tempo está acabando. Não é um acidente que nos últimos anos a Rússia se abriu para o Evangelho. A cortina de ferro se abriu tão rapidamente, como um jogo de dominó. A Polônia, Hungria, Iugoslávia, abertas para o Evangelho, como um milagre divino. Deus agora está começando a abrir a China. Existe uma rachadura no muro da China. Há pouco tempo eu estive com o grande privilégio de visitar a grande China. E quando eu estava visitando a China, eu visitei Robert Wong. Robert Wong estava na prisão por atividades contra-revolucionárias por 15 anos. Enquanto eu sentei e conversei com ele, eu conversei com este homem que possuía tão grande fé, uma fé tão radiante. Robert Wong me contou que nos primeiros 5 anos ele ficou preso na solitária. Ele não pôde conversar com ninguém por 5 anos. Antes de Robert Wong ser preso, ele estava noivo para se casar. E sua noiva disse para ele, não se preocupe, eu vou esperar por você. Não interessa quanto tempo ficará preso. Após 5 anos, foi permitido a Robert Wong receber uma visita por 5 minutos, uma vez ao mês. Ele podia escrever uma carta por mês com 100 caracteres chineses e isso era tudo. Naqueles tempos, na China, existia uma tentativa de se fazer lavagem cerebral, significa acabar com toda a sua herança cristã e a sua identidade cristã. E então, Robert Wong recebeu um número, todos recebiam um número. E um dia, Robert Wong estava no jardim da prisão e ele ouvia alguém chamar, prisioneiro número 115. Aquele não era o seu número, mas, de repente, ele se lembrou 115. Este era o número do hino no meu velho inário chinês que dizia, dá-me a Bíblia.
Na próxima vez que ele pôde escrever os 100 caracteres, no fim ele assinou Prisioneiro 115. Aquela carta foi enviada para sua mãe. E ao lê-la, ela disse, Prisioneiro 115, este não é o seu número. Ele deve estar querendo nos mandar uma mensagem. 115, o que significa isto? E alguém diz, 115 é o hino em nosso inário, dá-me a Bíblia. Os prisioneiros não tinham rolos de papel higiênico fornecidos pelo Estado. E por isso a família trazia papel e sabão e frequentemente eles faziam uma grande barra de sabão que duraria 2, 3, 4 meses e etc. A mãe dele fez um sabão e no meio do sabão ela colocou um pequeno Novo Testamento em chinês. E ela escreveu, aqui está, número 115. E quando ele cortou o sabão, ele achou o Novo Testamento. E aquilo o nutriu durante o seu cativeiro. E ele disse, dá-me a Bíblia. Nos últimos dias da nossa história, o povo de Deus não dirá, dá-me as novelas. O povo de Deus não dirá, dá-me os acontecimentos esportivos. O povo de Deus não dirá, dá-me as danceterias, dá-me o álcool, ou dá-me o fumo, ou dá-me as drogas. Nos últimos dias da nossa história, o chamado do juízo final é o chamado para a Bíblia. O chamado do juízo final é o chamado à fidelidade às Escrituras. O chamado do juízo final é o chamado à fidelidade a Cristo. O chamado do juízo final é o chamado para Jesus, nosso único Salvador, Jesus, nosso sacerdote. O chamado do juízo final é o chamado ao retorno à obediência que Deus ordenou na sua grande palavra. O tempo está acabando. Existe alguma coisa que não está em harmonia com o seu desejo? Alguma coisa na sua vida que o separa dele? Você gasta tempo com a sua palavra? Você deseja conhecê-lo através da sua palavra? Você está faminto pela verdade da sua palavra? Você está disposto a abandonar qualquer tradição da igreja e dos homens para obedecer a Cristo? Será de manhã no começo do dia, será quando a luz pelas trevas penetra, que Cristo há de vir com os anjos da glória receber deste mundo os seus. Ó meu bom Salvador, Senhor, quando vamos cantar, Cristo volta, aleluia, aleluia. Quando a morte vencida, Jesus revestir-nos de perpétua vida, e todos nós formos morar lá na glória, neste lar que Jesus preparou. Oh, meu bom Salvador, Senhor, quando vamos cantar, Cristo volta, aleluia, aleluia.